270. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Alô, alô, Brasil! Chegando no seu rádio com o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Você pode participar aqui pelo WhatsApp 971021493, mensagem de texto curto e também mensagem de áudio, 40, 50 segundinhos, para você opinar sobre os temas propostos e também sobre qualquer tema que você queira abordar conosco. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, em AM 1170, FM 85.7 para a região de Campinas e também 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Você também pode nos acompanhar pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E vamos aos destaques do programa de hoje. Lucas Ramon aposta em jogos no Brinco de Ouro e pede por mais eficiência ofensiva no Guarani. O Bugre tem o pior ataque da competição com apenas 15 gols em 25 jogos. Mozart espera pela volta de Gênison sábado diante do Tombense às 11 horas da manhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem promoção de ingresso. Torcedor com a camisa do Bugre paga R$10, valor da meia entrada. Leonaldi fez exames de imagem e não foi constatada nenhuma lesão no joelho. O jogador saiu de campo no Derby 204, sentindo fortes dores. Está em tratamento e será avaliado se pode jogar amanhã, 21h30, contra o Novo Horizontino. Kaique França diz que vive melhor momento na Ponte Preta. A responsável por grande defesa no Derby, goleiro participou de 24 dos 25 jogos da Macaca. A Ponte joga amanhã, 21h30, em Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino. Quarta-feira de decisão na Copa do Brasil. O São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi, 21h30. Um pouco mais cedo desta quarta-feira, às 19h30, o Corinthians visita o Fluminense no Maracanã. Ex-Atlético, Corinthians e São Paulo. Meia Jadson anuncia aposentadoria aos 38 anos. Jogador também teve passagem pela seleção brasileira e o último clube dele foi o Vitória, na Série C do Campeonato Brasileiro. Santos lucra quase R$2 milhões com a venda de Emerson Palmieri para o West Ham. Lateral esquerdo foi revelado nas categorias de base do Peixe e volta ao futebol inglês depois de passagem pela França. Série B, a Bezona do Campeonato Brasileiro. O Sport venceu a Chapecoense 1-0 ontem na Ilha do Retiro e assumiu a 5ª colocação
com 37 pontos na classificação. Esporte em debate pela Bandeirantes, muito debate, muita informação e a sua participação pelo WhatsApp 971021493. E agora, informações do Guarani na Bandeirantes. Com a semana inteira de preparação, o Guarani tem mais um importante compromisso no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Contra o Tombense, a equipe do técnico Mozart sabe que precisa da vitória para voltar a respirar na competição. E com relação a esse próximo jogo, né, aos próximos, eu diria assim, são as nossas finais. São jogos que a gente precisa ganhar o maior número possível para poder se livrar logo dessa zona de desconforto que a gente se encontra. A gente vai procurar estar continuando trabalhando mais, definindo mais jogadas. Na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Guarani tem 80% de chances de queda para a Série C, de acordo com os cálculos do Departamento de Matemática e Estatística da UFMG. E se o desempenho fora de casa já não está entre os melhores da competição, dentro do Brinco de Ouro, a campanha alviverde também não agrada aos torcedores. Foram apenas 3 vitórias em 13 partidas, além de um saldo negativo de gols. O desempenho no Brinco coloca o Bugre como o 4º pior mandante de toda a Série B. E é já nesse próximo sábado que o Guarani vai em busca de recuperação, jogando diante da própria torcida. Jogos em casa é tido como a nossa obrigação. A gente precisa ganhar de qualquer jeito. Jogando bem, jogando mal, a gente precisa ganhar. O apoio da torcida é fundamental. A gente precisa muito do apoio dessa torcida mais do que nunca agora, nesse momento de adversidade. E a gente fica muito esperançoso e confiante que a gente vai sair dessa situação e a gente precisa sair disso junto. Lucas Ramon, que foi titular no derby, deve continuar na lateral direita. Isso porque Diogo Matheus segue no departamento médico e dificilmente fica à disposição de Mozart. No clássico contra a Ponte Preta, Lucas foi responsável por esse belo passe para Rodrigo Andrade, que por pouco não garantiu o empate do Guarani já nos acréscimos da partida. A derrota, ela esconde muitas coisas, assim como a vitória também, ela esconde bastante coisa. Então é continuar trabalhando e a gente está mais concentrado ali para poder definir, porque a gente está criando, está aparecendo chance. Só falta a gente estar bem mais concentrado para poder estar concluindo e fazendo os gols. Vamos debater o Guarani aqui na tela da Band, 11 da manhã, no sábado, contra o Tombense. O Sport agora é o 5º colocado, né? O Tombense caiu para a 6ª colocação na tábua de classificação, mas faz uma grande campanha. E o Guarani terá uma missão extremamente difícil, vencer a equipe que está fazendo uma grande campanha na competição, mas não tem outro caminho. Ou vence essa partida, ou vai ficar cada vez mais se afundando no buraco. Vai chegar um determinado momento que não tem mais como sair. Se o número for 45, já está complicado, porque em 13 jogos tem que ganhar 7. É mais de 50% de aproveitamento para um time que ganhou 4 em 25 rodadas. Então, é ganhar, vencer, não tem outro caminho. A diretoria está fazendo a sua parte, vai ter promoção de ingresso, R$10 a meia entrada com a camisa do clube. O torcedor precisa comparecer. Esse é o momento de carregar o time do Guarani nos braços. Não interessa se não gosta da diretoria, se não gosta do treinador, se não gosta de algum jogador. E o treinador também tem que ajudar, porque ninguém aguenta mais o Bruno José jogando. Ele vai morrer abraçado com o Bruno José. Tem que fazer alguma coisa. Pelo menos uma vez na vida, vai no sentido daquilo que a torcida está querendo. A torcida não quer Bruno José, a torcida não quer o Iago, a torcida não quer o Leandro Vilela. Então são jogadores que não têm a confiança mais da torcida. Aí o treinador vai continuar escalando esses jogadores. Então tem que fazer alguma coisa de diferente para colher um resultado diferente. O que é que ele tem que fazer de diferente, hein, Gleger? Eu concordo 100% com o que você disse aí. E acho que ele tem que pôr. Ele não pediu reforços. Teve a janela. O Guarani esperou a janela para reforçar. Aí chegaram os reforços. E aí? Aquele menino que é o Edson Carioca lá foi muito mal no derby. Será que ele vai dar mais uma oportunidade? Começou bem o jogo, né? Mas assim, vai dar mais uma oportunidade? E o Bruno Miranda?
que é o homem que possivelmente veio aí, artilheiro, fez muitos gols, chegou para resolver. Então, precisa colocar esses caras na arena. Precisa mudar o esquema. Não adianta ficar insistindo com as mesmas peças, não adianta ficar insistindo às vezes, né, com o mesmo esquema, com a mesma estratégia. Para mim, o Guarani perdeu o derby na estratégia, tá? E outro detalhe, quando ele vem no jogo contra o Náutico aqui em casa, estratégia do primeiro tempo errada, escalações erradas, aí tem a mudança no segundo tempo. Tudo bem que teve aquele milagre lá do Kozinski no final do jogo, mas um segundo tempo mais sólido, com jogadores interessantes, com jogadores dedicados, jogadores cumprindo o que foi determinado, né? E cumprindo o que foi determinado em cima da estratégia também. Então é isso que ele precisa, pô. Vai enfrentar o sexto colocado, que até ontem era quinto, está com um jogo a menos, que é o Tombense, que faz um campeonato muito bom, diga-se de passagem. Agora, está jogando em casa, ao lado do torcedor, a diretoria se mobilizando aí para tentar trazer o torcedor para perto do time. Mas precisa também parar de insistir com coisa que não dá certo, o professor Moza. Um cara experiente, já foi jogador, sabe que às vezes o jogador, não é que o jogador é ruim. Bruno José, por exemplo, né, que nós estávamos falando, não desaprendeu a jogar futebol. O problema é que não está no momento legal, não está se adaptando, e você tem outras peças, você recebeu contratações. Então, para mim, Batistão, tem que ter uma mudança radical no time. O que vem fazendo não está dando certo. Exato, o que vem fazendo não está dando certo, mas o treinador também não vem contribuindo. Esse esquema, o Tigrão, do 4-3-3, ele, desde a entrevista coletiva, ele disse que ele prefere jogar no 4-3-3. Aí não dá certo, não dá certo, não dá certo, e ele continua insistindo. Será que pelo menos uma única vez o cara não pode fazer um negócio diferente para ver o que acontece? Você já viu falar do ser humano que tem um problema ortopédico no joelho? Joelho. E aí ele manca o tempo todo em função de uma dor no joelho. Ele acaba pisando mal e acaba andando mal. E aí ele sobrecarrega o quadril. Isso é muito comum. Eu, provavelmente, no meu corpo, vou vivenciar isso daí. Tem um problema de joelho e parece que está refletindo alguma coisa, por pisar mal, parece que está refletindo alguma coisa na bacia, no quadril. Tem a ver isso com o esquema tático, tem tudo a ver. Sabe por quê, Batista? A insistência com alguns jogadores mutila. Então aquela paixão, vou colocar desse jeito aqui que é melhor. É mais claro e é mais objetivo. Aquela preferência absurda por alguns jogadores que a torcida não aguenta mais, leva o treinador a não mudar o esquema, a plataforma tática. Por quê? Se ele for mudar para o 4-4-2, ele não consegue escalar o Iago e principalmente o Bruno José. Se ele mudar para o 4-4-2, provavelmente ele tem que tirar o Bruno José, porque ele vai botar o Isaac, essa sugestão, o Gleger que trabalhou no jogo junto com o CH, trabalhou no jogo contra o Náutico, ele vai ter que botar o Isaac mais adiantado junto com o Gemerson. Não é o Gemerson não, o centroavante. Gênison, que é bastante parecido o nome com o lateral esquerdo, o Jamerson. O Gênison, estou terminando, Batista. Então funciona assim, ó. Calma. O fato de ter a preferência individual atrapalha o conjunto e atrapalha a estratégia. Para não falar tudo que vocês já falaram aí, que insistiu, que não dá mais, que teve todas as chances, que a torcida não aguenta. Chega, vocês já falaram, concordo com tudo isso daí. Agora, o problema é o joelho, é o cara que não está indo bem. Acaba interferindo num outro organismo, que é o esquema tático, o quadril. Aí não, mas para eu voltar para o 4-4-2, eu não consigo escalar esse cara que eu adoro. E aí, meu filho, daqui a pouco não anda mais. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Chegando com as informações da Ponte Preta no Esporte em Debate. Os detalhes da macaca aqui no ar da Bandeirantes. Você já escutou falar em gol de goleiro? Mas não naquele lance em que ele vai para a área nos minutos finais tentando ajudar a própria equipe. Um gol sem colocar a bola na rede. Pode-se resumir assim a espetacular defesa de Kaique França nos minutos finais da partida contra o Guarani no último sábado. Eu ainda penso no lance, acabo assistindo ainda, até porque foi uma boa repercussão. Voltou Ramon, pé direito, cruzou o Rodrigo Andrade, vai fazer pé direito, bateu! Defendeu Kaique França! Se não foi a mais importante, foi uma das mais importantes, né? Por tudo que se tratava esse jogo, por ser uma partida diferente e por ter sido no último lance do jogo. Kaique França disputou 24 dos 25 jogos da Ponte Preta nessa Série B. De fora de apenas um jogo em toda a competição, o goleiro hoje é peça fundamental na equipe de Hélio dos Anjos. É que é o meu melhor momento, sim, que eu tô jogando, tô mantendo uma regularidade, tô passando a confiança para a equipe e tô feliz com o meu momento e quero manter e melhorar ele. Estou no melhor momento da minha carreira, estou com uma boa sequência de jogos, estou me sentindo bem em campo e estou muito feliz pelo meu momento. Para o duelo de amanhã contra o Novo Horizontino, o goleiro tem presença confirmada. Compromisso importante que coloca frente a frente duas equipes que vêm buscando a parte de cima da tabela. Com 32 pontos somados, a Ponte ocupa a 12ª colocação, enquanto o Novo Horizontino aparece em 13º, somente com um ponto a menos. A gente sabe que é um confronto direto na tabela no momento, né? Sabemos que vai ser um jogo complicado, perdemos para eles em casa, né? Então lá a tendência é ser mais difícil ainda, mas acho que a gente teve um bom tempo de recuperação e descanso pós-derby, né? E já dá pra gente focar totalmente no Novo Horizonte para sair de lá com um bom resultado. Sem poder contar com o suspenso Amaral para essa partida, Hélio dos Anjos deve promover a entrada de Moisés Ribeiro no meio-campo. Já Leonaldi, que foi substituído com dores no joelho no derby, não teve nenhuma lesão constatada e vai ser reavaliado hoje à tarde para saber se vai ou não reunir condições de jogo. Por outro lado, quem está pronto para mais um duelo é o Alisson. O meia que vem sendo destaque nas últimas rodadas também é peça importante para o treinador da Alvinegra. Eu acho que é o meu melhor momento na carreira, não só pelos gols, mas pelo meu desempenho mesmo. Tenho conseguido ajudar bastante no campo de ataque, também tenho conseguido ajudar bastante a marcação. E quando eu cheguei eu falei que seria assim, muita raça, dedicação. E eu tenho um orgulho muito grande de defender essas cores até 2027, então tem que fazer por onde, né? Bom, tem a enquete aí só pra gente ver aqui. O Tigrão falou, vai influenciar aqui a nossa opinião. Será? Tigrão. Olha lá. Ih, rapaz, olha lá. O Tigrão tem razão. Empate técnico. É importante dizer o seguinte, que a pergunta é a defesa mais milagrosa. Isso. Não a defesa mais importante. Milagrosa. Não que a do Kozinski não tenha sido importante também. Ganhou 3 pontos pro Guarani, o Kozinski. Exatamente, ganhou 3 pontos pra Ponte. E o Kaique ganhou 3 pontos no derby. Agora, então é só analisar aí qual que foi a mais difícil e a mais por milagrosa. isso, as duas defesas são importantíssimas. Demais, Mas aí é o milagre. Mas aí é o grau de uma outra coisa. Grau de dificuldade. O que nós estamos... exatamente. É grau de dificuldade. É isso que nós estamos perguntando. A defesa mais milagrosa. Kaique França está vencendo 58,7, Kozlinski 41,3. E outro dia você me perguntou na Rádio Bandeirantes por que é que quando um cara toma uma bola, um jogador toma uma bola no meio, entre as duas pernas, no meio das pernas, que o pessoal fala lá, deu uma caneta, passou entre as canetas. Por isso deu uma caneta. E eu dei uma explicação e você não se convenceu. E eu fui consultar as bases. E é bem isso mesmo. Porque quando você usava um tempo que a moda era usar calça curta, calça pula-brejo, ela era chamada de calça meia cana. Calça meia cana. Vocês já ouviram essa expressão. Meia cana quer dizer que perna também é chamada de cana. De cana derivou para caneta. Por isso, quando uma bola é passada entre as pernas, no meio das canas, que virou caneta. Mas e se essa caneta foi igual aquela sua lá que você leva no jogo lá? A caneta do Tigrão é isso aqui, ó.
Mas não foi essa a explicação que você deu lá. Mas não foi. Você falou que as pernas se parecem com caneta. Isso, exatamente. E que você colocando a bola no meio das pernas é como se estivesse passando entre duas canetas. É isso aí. Então, Agora você mudou. isso aí. Mas aí, como vocês não se convenceram, eu fui ver de onde é que veio. Estudar. Aí você foi estudar, né? Parabéns. Mas é a cana por causa da meia cana. Meia cana. Não, mas eu não fui estudar em Google. Pode procurar no Google que não tem, não. Eu comecei a refletir. Ah, tá. E aí eu perguntei por quê? Perguntei para um irmão meu mais velho. Por que os caras falavam calça meia cana? Ele falou, é sinônimo de pula brejo. Ah, então meia cana é porque está no meio da perna. Então a perna é cana. Aí eu deduzi e trouxe aqui uma explicação mais plausível, mais consistente, que inclusive deve interferir diretamente aí na próxima pesquisa de intenção de votos para presidente. Senta que lá vem a história. Informação importante, passei ontem até na Rádio Bandeirantes por volta de 19 horas e 10 minutos. O programa vai até 19h30, que é o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes. Se você ainda, Rádio Bandeirantes Campinas, se você ainda não é seguidor do canal, entre lá, seja seguidor do canal, seja assinante do canal da Rádio Bandeirantes, ative o sininho para receber notificação quando tiver uma nova transmissão e dê um like para nós. O Leonaldi passou ontem à tarde por exames de imagem e não foi constatada, como disse aí a nossa reportagem, nenhuma lesão. Quando ele saiu do gramado, saiu chorando copiosamente, saiu carregado, por dois integrantes, escorado por dois integrantes da Comissão Técnica da Ponte Preta. Olha aí, chorando, desesperado, e aí ficou uma suspeita, será que pode ser ligamento cruzado de joelho, e aí teria que passar por cirurgia. A Ponte, através do seu departamento médico, submeteu o atleta ao exame, esses exames que são feitos, exame de imagem, e nenhuma lesão foi constatada. Apenas a pancada, não sei se ele tomou uma pancada ou ele torceu, mas estava doendo muito, tanto é que ele foi substituído. Está em tratamento. A delegação da Ponte Preta viaja agora, no começo da tarde, para Novo Horizonte. Amanhã enfrenta o Novo Horizontino, 21h30. E a informação é que ele seria avaliado para ver se tinha condições de viajar ou não. Ou seja, se tiver com muita dor, nem viaja, porque não vai dar tempo, que o jogo é amanhã. Então, com uma dor forte dessa, não é da noite para o dia que a dor vai passar. Acho que dificilmente o Leonaldi será aproveitado no jogo de amanhã. Eu quero dar os parabéns para o Gleger aqui, porque a gente estava na cabine do estádio Moisés Lucarelli, no derby, e o Leonaldi saiu andando, mas mancando, nós vimos aí. Depois, quando o time vai para o vestiário, ele sai escorado, com a mão num dos ombros, no outro ombro, dois componentes ali do departamento médico da Ponte, e nem pisa no chão. Eu falei, chamei o Gleger, nós estávamos lado a lado, e falei, dá uma olhada como é que está saindo o Leonaldi. E aí o Gleger falou, mas provavelmente não é fruto de uma possível lesão mais grave, mas sim porque ele já está com aquela bolsa, aquele saco plástico de gelo fixado com aquela cinta, e aí deve ter sido orientado para não pisar, para não soltar, e também porque a perna fica esticada, Isso. E aconteceu isso mesmo, porque a saída do Leonaldi pós-jogo, ela foi muito mais assim impressionante do ponto de vista negativo do que essa saída dele do campo no momento em que foi substituído. E esse choro aí mais pela frustração. Eu acho que é porque era um jogo muito importante, casa cheia. Mas parabéns. Obrigado. Você matou a charada que ali era o gelo, e não provavelmente a lesão. E graças a Deus que o Batista traz essa informação. Muito bom, de que não foi constatado nada, porque é um menino de 20 anos que tem um futuro brilhante pela frente. E uma situação dessa para um atleta de alto rendimento, uma cirurgia de cruzado anterior, além de comprometer a carreira como um todo, ainda minimamente, acaba promovendo também um negócio chamado interrupção.
E isso é muito negativo para o atleta. Não jogaria mais, né? Se tivesse que passar por esse ano não. Esse ano, mas a sequência também. Só o ano que vem. Mas a sequência também, muitas das vezes, também não é mais a mesma. Exatamente. Mas o Gleger, como diz o Leandro Bolis, o Gleger esteve lá dentro, então ele conhece do riscado. E é por isso que ele já identificou lá em tempo real de que o Leonaldi não tinha tido um problema mais sério, uma contusão mais séria. Vamos analisar aqui o que é que o Hélio dos Anjos pode fazer. Ele, inclusive, em nível médio, estudou desenho técnico, por isso entende do riscado. O Hélio dos Anjos, ele tem algumas opções, né? No caso aí, o Leonaldi não jogando. Porque para o lugar do Amaral vai o Moisés Ribeiro, entrou bem no derby. Entrou bem. Agora, para o lugar do Leonaldi, ele tem o Léo Santos. Ele tem o Richelli. O Richelli entrou e ele entrou no lugar do Leonaldi, que saiu contundido, e depois ele saiu e deu a vaga para o Moisés Ribeiro. Foi isso? Não. O Richelli saiu para a entrada do Nicolas. Ah, perfeito. Que aí o Nicolas vai para uma linha de frente, né? E ele coloca o Moisés Ribeiro no lugar do Amaral. Né? No lugar do Amaral. O Amaral está suspenso. Não vai jogar. Está com o terceiro cartão até pela característica, né? Aí tem o Léo Santos, que é zagueiro, pertence ao Corinthians, mas vinha jogando de volante quando ele se contundiu lá no Campeonato Paulista. Ele tem o Richelli, que pode entrar aí nesta vaga. E ele tem também, até o Tigrão lembrava ontem no Esporte Debate da Rádio Bandeirantes, o Luiz Felipe. O Luiz Felipe entrou lá um pedaço do jogo lá contra o Brusque. Ele entrou em outras ocasiões. Ele entrou em outras ocasiões também. E é um volante forte, que também faz esse trabalho aí, né? Pega muito, A tendência, né, o Gleger, se o Amaral ele não tem porque tomou o terceiro. Aí não tem que discutir. É uma questão disciplinar. Provavelmente não vai ter o Leonaldi. A tendência é que ele continue com os três volantes, mantendo o Alisson, que tem sido mais meia do que volante, com o Richelli e com o Matheus Ribeiro. Mas o Moisés Ribeiro. Mas tem essa opção ainda do Luiz Felipe, que é eminentemente marcador e é um jogo fora. E ontem os nossos ouvintes nos questionavam, dentro do Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, sempre a partir das 16h30 até 19h30. Eles nos questionavam, mas não seria hora de voltar com 3 zagueiros, aí joga com 2 volantes só? Ou, de repente, fazer mais um meio e joga com 2 volantes? Essa é que é a questão, né? Essa é que é a questão. Será que o Hélio, tendo demonstrado até agora muita coerência, será que ele vai fazer 3 volantes em casa e vai jogar com 2 volantes num jogo duro desse contra o Novo Horizontino lá fora de casa? Difícil. Eu acho difícil. Eu acho que a tendência... Mas a opção com 3 zagueiros não é ruim, não, hein? Tendo um volante, porque o Richelli não convence. Mas observe... Não convenceu até agora. Mas observe que depois da saída do DG, a Ponte nunca mais usou 3 zagueiros. Será que ele iria usar agora? Aí voltaria o Thiagão, né? Sem ter esse material humano, porque uma coisa, eu sempre tenho falado isso, hein? Uma coisa é 3 zagueiros com um líbero da qualidade do DG, apesar de ser garoto. Outra coisa é jogar com 3 zagueiros por jogar. Ou não, Gleger? Concordo. Mas eu acho que ele não vai mudar, não. Eu acho que ele vem com os 3 volantes, ele vem com o Richelli, né, que ganha mais uma oportunidade. O Richelli que entrou mal no jogo. Segundo tempo ele deu uma ajustada, né? Ele deu uma ajustada ali, parou de rapaz de transição, posicionou um pouco melhor, e depois ele foi substituindo. Começou mal e evoluiu dentro do jogo, aí cansou. E tinha amarelo. E aí o Hélio vem para uma mudança de plataforma, né? E aí teve que sacrificar o Richelli. Mas você pode perceber aí, todos os jogos que o Leonaldi não participa, ou se ele vai fazer uma substituição ali no setor, ele coloca o Richelli. Então, por isso, se o Leonaldi não puder jogar, vai jogar o Richelli e o meio de campo ficaria. E você vê Moisés Ribeiro, Richelli, o Alisson e Elvis. E você vê que doideira que é o futebol, que nessa mudança de plataforma a qual o Gleger se referiu, quando ele tira o Richelli e vem com o Nicolas e faz com um atacante a mais, foi aí que ele ganhou o jogo. Não foi nem por isso, mas foi porque com a entrada do Nicolas, ele puxa o Fecinho do lado direito.
O Fecim estava do lado esquerdo. Entra o Nicolas do lado esquerdo, inverte o Fecim e é do lado direito que o Fecim rouba a bola do Rodrigo Andrade e do Jamerson, que é o lateral esquerdo do Guarani. Vem por dentro, oferece a bola para Canhota e faz o gol. Então você está sendo injusto com o treinador. Não estou sendo injusto, não. Está sendo injusto, sim. Não, eu estou dizendo que foi uma consequência dele ter um atacante a mais. Se foi uma consequência, mas ele enxergou. Quem é que mudou os jogadores de lá? Não, ele enxergou. Não, mas por que eu fui injusto? Porque você está dizendo que não foi por isso que ele ganhou o derby. Não, eu falei que foi por isso que ele ganhou o derby. Ah, você disse que foi por isso. Por essa alteração, e tendo como consequência a entrada de um atacante no lugar de um volante e a troca de lado do Fecim é que saiu o gol. Foi isso que eu disse. Ah, eu entendi ao contrário. Eu entendi que você disse que não foi por isso que ganhou o derby. Pô, que é isso? Mas se o treinador mudou os jogadores de lado... Mérito dele. Mérito dele. E outra coisa, nós falávamos na transmissão que a malha de marcação do Guarani estava muito bem postada e muito bem organizada. Estava difícil da Ponte entrar, né, Tigrão? A Ponte tinha a bola, mas não conseguia penetrar. Não. Nessa mudança aí, a história do jogo mudou. Tanto é que o Kozlowski não fez nenhuma defesa importante no segundo tempo. Nenhuma. Contrário do primeiro tempo, onde ele fez 2 defesas difíceis. Então, essa bola aí, que o jogador faz a diagonal e traz para a perna boa, eu perguntei isso para o Fecim aqui ontem, né? E ele disse, eu prefiro sim o lado direito. Ele disse, não sou eu que estou dizendo. E ele disse também uma coisa importante, porque você perguntou se ele é ambidestro, e ele disse não. Mas não é cego com a direita. Treina. É treinamento. E sabe qual foi treinamento. E sabe qual foi a principal defesa do Kozlowski no jogo? Uma batida dele da entrada da área com o pé direito. Exatamente. Então, aquilo que ele falou é verdadeiro. Treinamento. É verdadeiro o que ele falou. Dedicação e treinamento. Treinamento. Então é possível com o treino fazer uma correção quando o jogador ou é destro e não tem a canhota, ou é canhota de cá e não pode chutar com a direita. De cá foi um dos melhores destros da história do futebol brasileiro. E ninguém pode questionar isso. E marcou muitos gols com a canhota, porque também treinava. E os temas do programa de hoje, para você participar aqui pelo WhatsApp 971021493, mandando para cá suas mensagens de texto curto e mensagens de áudio até 40, 50 segundinhos. Com a volta do Gênison, que está treinando durante essa semana, vai retornar ao time do Guarani contra o Tombense. Qual seria o ataque ideal do Guarani para sábado, 11 da manhã, Brinco de Ouro? E para os pontepretanos, qual a melhor opção entre os volantes da Macaca para substituir Felipe Amaral? Repito, com a volta de Gênison, qual seria o ataque ideal do Guarani para sábado? Para os pontepretanos, qual a melhor opção entre os volantes da Macaca para substituir Felipe Amaral? Participe, mande para cá sua participação, 971021493. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, né, Batista? Boa tarde a todos. Vamos aqui seguindo a pauta do programa, né? São 2 perguntas aí que a gente tem que pensar para responder, né? Qual seria o ataque ideal? O Guarani não tem ainda ataque ideal, né? Eu só escolheria o Gênison se pudesse para começar o jogo. E o Venuto também tem que jogar. Então, eu não sei o que o treinador vai fazer. Eu espero que ele faça diferente do que ele vem fazendo. Porque se ele continuar escolhendo os mesmos jogadores, a tendência é não melhorar. E o Guarani precisa vencer o jogo. É isso que eu faria. E qual a melhor opção entre os volantes para substituir Felipe Amaral? Talvez jogar com três zagueiros. Eu não sei como é que está o Léo Santos, não sei. Faz tanto tempo que ele não joga. Eu acho que ele vai colocar o Richelli de começo, né? Porque ele tem sinalizado desta maneira nos jogos. O Richelli tem entrado pedaços de partida, o restante não pode jogar. Então, eu tenho a impressão que o Richelli é um dos escolhidos. Precisa ver se o Leonardo vai ter condição, enfim. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, mas eu não descarto amanhã contra o Novo Horizontino que ele comece a partida com 3 zagueiros, Batista.
Se por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes e os temas do programa. Diz aí, Gleger. Alô, Carlos Batista, um abraço para você, Batistão, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, boa tarde a todos. Olha, Batistão, sobre as pautas do programa, com a volta de Gênison, qual será o ataque ideal do Guarani no sábado? Batista, para mim, na minha opinião, eu tenho dito isso, desde no término daquela partida contra o Náutico, que ele deveria manter esse mesmo esquema, com o Isaac jogando pelo lado esquerdo, Gênison e o Lucas Venuto pelo lado direito. Para mim, esse é o ataque ideal para o Guarani nesse momento, por tudo aquilo que a gente tem visto. É claro que tem essa possibilidade aí do Bruno Miranda também, que foi contratado, né? Um reforço que chegou aí na abertura da janela. Pode ser que apareça do lado direito também, não estaria errado. Aí você faria Isaac, Gênison e Bruno Miranda. Mas a gente percebe que o Bruno Miranda entrou lá um pedaço lá do derby, no segundo tempo, mas não foi muito bem não, parece que está meio fora de adaptação ainda, precisa de um tempo para se adaptar, não é tão fácil, tão simples, um atleta que vem de um outro país, com uma cultura diferente, com uma cultura do futebol diferente, e já chega, já entra e vai resolver que será a solução dos problemas do Guarani. Então, muito pelo contrário. Então eu escalaria exatamente isso. Faria com o Isaac, lado esquerdo, Gênison e Lucas Venuto. Em alguns momentos do jogo você traz o Isaac ali para fechar um quarto homem de meio de campo ao lado do Giovanni Augusto. Então para mim esse seria o ataque ideal para o Guarani. Agora no time da Ponte, as opções dos volantes, né? Quem vai substituir Felipe Amaral? Aí sem dúvida nenhuma, né, Batista? Isso o Moisés Ribeiro mostrou que está pronto, fez um derby perfeito, entrou, fechou ali, foi muito bem no jogo, empenhado, dedicado. Ele que é bom jogador, né? O Moisés Ribeiro ficou manchado naquele lance, eu não me recordo agora o jogo, acho que foi contra o São Paulo, né? Que ele entra na partida e faz uma lambança ali, entregando a bola no pé do Caleri, e o Caleri faz o gol do São Paulo. Então, acho que já deu para se adaptar, já sabe, entende, porque até porque ele é um jogador experiente, o que pretende o Hélio dos Anjos, o que quer o Hélio dos Anjos para o jogo e para o time. Então, para mim, quem deve substituir o Felipe Amaral é o Moisés Ribeiro, viu, Batistão? Ouvinte participando conosco aqui do Esporte em Debate pela Bandeirantes. Ouvinte com mensagem de áudio, ouvinte no ar. Ô Batista, essa da Chácara Primavera, tudo bem? Não deu para me levar o radinho aí, estou do outro lado da cidade, mas a semana eu vou levar. Uma pergunta para o CH responder para nós aí, e o pessoal da Bandeirantes. Ele disse que o Guarani não é para trocar de técnico agora, não é o momento, né? Mas se ele vai no médico para resolver o problema dele, de doença, e o médico vai lá e não resolve nada, é sempre a mesma receita, sempre a mesma receita, e essa receita não faz, não dá solução nenhuma para o problema. Ele vai continuar com o mesmo médico ou ele vai trocar de médico? Então, é uma coisa para pensar. O Guarani precisa pensar num outro remédio. Esse aí, com esse treinador, não dá, porque Daniel Paulista, Chamusca, Alaal, é tudo o mesmo treinador, não mudou nada. O Guarani não trocou de treinador ainda, né? Depois que saiu o... Esqueci o nome daquele outro lá que... Não resolveu mais, pô. Ok, tá aí, CH ouvinte. Você foi citado aqui pelo ouvinte. Quer respondê-lo em CH? O comparativo que ele fez não cabe. Com todo respeito ao ouvinte, comparar técnico de futebol com médico é completamente diferente, não é? O Guarani, ele não deu pro... Isso na minha opinião, né? Na minha opinião. Não deu as peças com a rapidez que o Mozart precisava. Eu acho que ele tem os erros dele, mas nesse momento, faltando 15 rodadas, eu não trocaria de treinador. Aliás, eu não trocaria nem lá no Daniel Paulista, que é uma questão de conceito. Você não entrega a sua empresa para um... Eu acho que o técnico de futebol ele tem um cargo dentro do clube, não o mais importante, mas está entre os mais importantes. O problema do dirigente de futebol é que ele não tem coerência na hora da escolha e nem na hora da troca. Você não traz um cara para comandar a razão do existir Guarani, futebol, clube. O futebol vem na frente do clube. A razão de existir de um clube de futebol é o futebol. Mesmo que tenha um clube, no caso o Guarani, que tem os seus associados. Então você não traz um cara para comandar o seu futebol
que você não conheça, que você não tenha entrevistado, que você não esmiúce a capacidade, o currículo dele, como ele trabalha, do jeito que ele gosta. Então, eu tenho que trabalhar em cima daquilo que eu imagino que o Guarani fez. Como eu sempre falei, eu tenho que seguir uma linha em cima do meu conceito, para não ser incoerente. Eu sempre achei que o grande problema do Guarani era o seu time, os jogadores, o elenco mal formado, que nos enganou no Campeonato Paulista. Então, é uma questão de linha de conduta e de coerência. Eu não acho que o problema... O Guarani não está deixando de ganhar por causa essencialmente do Mozart. Ele agora está recebendo peças aí que a gente nem sabe se elas vão render. Tem 2 aí que a gente acredita, o restante é tudo ponto de interrogação. Então, eu analiso desta maneira, eu não posso analisar só o trabalho do treinador, porque ele não é o único responsável. Ele é uma parte da engrenagem. Então, eu continuo com a mesma ideia e com a não ser que ele faça uma grande besteira. E ele está fazendo umas teimosias que todos os treinadores fazem. Esse ser teimoso, o Hélio o Chamusca o Daniel Paulista todos esses praticamente na mesma linha de trabalho e de categoria. Não existe um muito melhor, o outro muito pior. Agora, depende muito do time. E o time que a diretoria do Guarani entregou para os comandantes, Daniel antes e agora, depois o Chamusca e agora o Mozart, é um time cheio de jogadores duvidosos. Eu penso assim, Batista. E atenção, olha aqui o ouvinte, boa tarde, Batista, detalhe no ar. Opa, legal, hein? E olha aqui, você sabia que a Ponte é líder de pontos nas últimas 5 rodadas e vice-líder nas últimas 10 rodadas? Print abaixo com a classificação, abraço Marcelo Pimentel. E ele mandou realmente aqui, né, Série B. E aí... separando, fazendo um recorte da classificação, a Ponte Preta é líder nos últimos 5 jogos. São 10 pontos. O Ituano está na segunda colocação, deve ser aqui pelo critério de desempate, também tem 10 pontos nos últimos 5 jogos. Aí vem o Bahia com 10 também, Cruzeiro com 9, Grêmio com 8, Vasco 7, Sport 7, Tombense 7. São estes, portanto, os primeiros colocados na classificação, isolando aqui, né, fazendo o recorte das 5 últimas rodadas. Legal, importante isso, né? Isso mostra a recuperação da Ponte dentro da competição. A Ponte vem uma crescente, vem com moral, venceu o arqui-inimigo, venceu o grande derby campineiro e amanhã tem pela frente, com a narração de Leandro Bolles, 21h30, o Novo Horizontino. O que a Ponte está precisando é buscar pontos fora de casa. Até o Hélio dos Anjos falava isso na entrevista coletiva. Talvez, por que não, consiga uma vitória. Não é fácil, né? É um jogo muito complicado, mas não é invencível. O time do Novo Horizontino faz uma campanha bastante razoável dentro da competição. É difícil bater o Novo Horizontino, mas o Ituano também era muito difícil lá em Itu. E a Ponte venceu. E olha que quando a Ponte venceu lá, a Ponte não era essa Ponte com os reforços, com os jogadores que foram contratados. Vamos com mais participação aqui no ar, ouvinte no ar, com mensagem de áudio. Boa tarde, pessoal da banda, boa tarde, CH, boa tarde, Carlos Batista, boa tarde a todos e todas. O que eu vou falar vai pegar no pé de um comentarista. Eu não sei por que vocês defendem tanto o Venuto. O Venuto, quanto gol o Venuto fez? Aonde que o Venuto ajudou nós? Aonde? Enquanto o Bruno José recompõe, corre, já fez gol. Olha, vou falar para você. Se depender de Venuto, nós já caiu. Apesar que nós já estamos muito perto de cair. Bom,
caixa de fazer louco, né? Torcida do Guarani querendo Bruno José fora do time de qualquer jeito, dizendo que não aguenta mais ver a escalação do Bruno José. E o ouvinte aí defendendo o Bruno José, dizendo que ele recompõe, e até ele já marcou gol. Marcou um gol, né? Até no portal carlosbatista.com.br, você pode entrar lá e você vai ver a relação de gols marcados pelos atacantes do Guarani. Tem lá um por um, né? Quantos jogos cada um fez e quantos gols cada atacante marcou. Tá lá a matéria no portal carlosbatista.com.br. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes. Meu nome é Diego Potipretano e eu tenho uma pergunta pro Gleger, especialista no gol. Gleger, na sua opinião, qual defesa foi mais difícil nos derby? Ivan, no campo do nosso rival lá embaixo, aquela defesa que ele pegou de escanteio de cabeça, que o zagueiro do nosso rival bateu e ele fez uma grande defesa, ou nesse derby agora, a última defesa do Kaique? Na sua opinião, qual das duas defesas foi com a maior dificuldade? Um abraço a todos, um bom programa. Abraço, muito obrigado. E aí, Gleger, você foi citado aqui pelo ouvinte. Responda aí, Gleger. Ô, Diego, prazer em receber a sua mensagem. Bela pergunta, uma boa pergunta, viu? Mas eu ainda fico, olha, com a defesa do Kaique França. O Kaique França foi uma defesa na cara do gol, né? O Rodrigo Andrade muito perto ali, e ele sai para fechar o ângulo e faz uma grande defesa. Então, para mim, a defesa do Kaique França teve um grau de dificuldade mais alto, mas só um pouquinho, viu? Do que aquela defesa do Ivan, foi sensacional também. Só um pouquinho maior essa defesa do Kaique França. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável, diz aí, Tigrão. Tigrão. Digo sim. Digo sim. Bom. Um abraço, Tigrão! Um beijo, Tigrão! Calma, meninas. Quem é Tigrão? Calma. Calma que tem Tigrão para todas. Não se estapeiem. Credo. Não se esbofeteiem. Calma que tem Tigrão para que todas vocês se deliciem. ai. Pô, não é pudim, pô, pra se deliciar, né? Aquele pudim de padaria. Caçarola italiana, aquilo lá que é gostoso pra se deliciar. Pergunta que coisa horrorosa, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Pergunta pro Gleger pra você ver. Pergunta se delicia ou não delicia. O Gleger, ele... Bom, é melhor não falar nada porque o horário não permite. Que mora o perigo, aí que eu caio ali, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vão ir. Perigo. Só 9 segundos, senão derruba a nossa live. É um perigo. Olha, dentro da nova pauta estabelecida, depois dos debates que já tivemos aí, das 4h30 até as 5 e pouco, seguinte, né, cara, o Gênison voltando é um grande trunfo para o Guarani. Grande trunfo. Porque se você pegar a estatística dos atacantes do Guarani, né, veja, na verdade, 2 jogos ele fez um gol. Aliás, 1 jogo e meio. Ele fez um gol. Então, puxa vida, estatística alta, né? Média de 0,75 por jogo. Se for em 1 jogo e meio fez 1, né? Então tá legal. Ele voltando é uma grande notícia, não está confirmado ainda. E o jogo é só sábado de manhã. E aí a pauta, quem seria o companheiro ideal? Depende da cabeça do treinador na questão da montagem tática. Aliás, eu queria que alguém publicamente me dissesse, publicamente, por que é que o Júlio César não joga mais e nem vai para o banco? Ele está contundido? Ele está com um problema particular? Ele foi negociado? Ele rescindiu?
Essas são perguntas que eu gostaria que alguém nos falasse. Ou é opção do treinador? Também respeito, mas se for opção do treinador, está errado. O Júlio César é mais jogador do que o Bruno José? É. É mais jogador do que o Venuto? É mais jogador do que o Venuto. Então, se o Júlio César estiver em condições de jogo e não tiver nada além do que a mídia sabe, eu jogaria com o Júlio César e com o Gênison. Simples assim. Ah, mas e o Bruno Miranda? Opa, outra boa opção. Não, o Júlio não vai jogar, o treinador não quer. Ou o Júlio está contundido. Eu não tenho informação de contusão do Júlio César. Eu faria aí uma experiência com o Bruno Miranda e com o Gênison. Ah, mas os dois são centroavantes? Não, mas os dois se mexem bem. Ou essa alternativa da presença do Isaac, que o Gleger viu e gostou. No detalhe, eu não trabalhei nesse jogo, na partida do Guarani, na última vitória contra o Náutico, que foi exatamente naquele momento em que aconteceu a grande sequência de vitórias, de defesas maravilhosas do Kozlinski. Então, Isaac numa beirada, Júlio César ou Venuto, eu acho que o Júlio é mais experiente e já mostrou mais serviço. Ah, mas o Júlio está fora. Então o Venuto ou o Bruno Miranda. E aí fechava um quadrado no meio, né? Porque quando você botar o Isaac, você não vai fazer 4-3-3. Ele vai ocupar um espaço como atacante. Mas ele faz aquele movimento de sem a bola ou no início da jogada, fechar com dois volantes, com o Giovanni Augusto, com o próprio Isaac. E aí o Gênison e mais um que ficaria exatamente entre essas três opções que a gente colocou aí, ou o Júlio, ou o próprio Venuto, né? Ou o Bruno Miranda. Não sei se eu fui claro, eu acho que com o Gênison fazendo um pedaço de meia, perdão, o Gênison não, o Isaac, um pedaço de meia e um pedaço de atacante, o Guarani fica num esquema móvel de 4-4-2/4-3-3. Ótimo, excelente. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora, se ele não quiser abrir mão do 4-3-3 ortodoxo, com 3 atacantes e a bola com dificuldade para chegar lá, aí ele tem que fechar, né? Sem o Isaac, e ele tem que fazer aí, de repente, com o Bruno Miranda e Júlio César, ou com o Bruno Miranda e também, se o Júlio não for uma opção, com o Venuto. E o Gênison titularíssimo. Tudo isso, hipoteticamente, considerando que o Gênison vai jogar. E na ponte, encerrando rapidamente, a gente já discutiu aqui no programa, e eu reafirmo, né, com a ausência provável do Léo Naldi e certa ausência já confirmada do Felipe Amaral, ele vai ter que entrar com 2 dos 3 que ele tem. Luiz Felipe é uma, o Moisés Ribeiro é outra, né? E o Richelli é outra. Então, entre Luiz Felipe, Richelli e Moisés Ribeiro, ele tira 2 daí para fechar a trinca de volantes com o Alisson e fecha o quadrado com o Elvis. Para mim está por aí, não está muito difícil de entender o que vai acontecer não, Batista. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra as melhores ofertas, os menores preços e as melhores marcas do mercado estão aqui à sua espera. Em grande estoque, aproveite. Kit bacia mais caixa acoplada, quadra 3 ou 6 litros, branca da Deca, por apenas R$ 999,90. Chuveiro Bela Ducha, 4 temperaturas, 127 ou 220 volts, 6.800 watts. Da cor branca da Lorenzetti, por apenas R$ 59,90. Furadeira de impacto de meia polegada, 750 watts de potência, 127 volts da Vesco, por apenas R$ 219,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Anote aí o endereço. Rua Padre Bernardo da Silva,
no bairro São Bernardo, em Campinas, número 1301. Atacado Obra Já. Esporte em debate. Esporte... Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, aqui com Esporte em Debate, mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista. Mário Donizete de Hortolândia, Batista. Tudo bem com você e a equipe daí? Falar uma coisa para você, eu escalava Moisés Ribeiro e no lugar do Leonardo, se o Leonardo não jogasse, eu voltava com 3 zagueiros. Se o Leonardo não jogasse, eu voltava com 3 zagueiros. E punhava o Moisés Ribeiro no meio. Tudo bem? Um abraço. Um abraço para vocês, que Deus acompanhe vocês. Obrigado, tchau. Fui! Valeu, muito obrigado. Tá aí mais um ouvinte. Boa noite, Batista. Boa noite, CH. Opa. Se a Ponte ganhar os próximos 9 pontos, Novo Horizontino, Bahia e Chapecoense, a torcida pode ter alguma leve ilusão? Abraço, Gramário, uma boa noite. Um pouquinho de gripe, alguém quer? Abraço. Valeu, um abraço, muito obrigado. Não acredito que vai sair lá dos 4, né? O campeonato está indo e a impressão é de que o campeonato realmente foi feito para os 4 grandes que estão disputando a competição. Hoje o Sport é o 5º colocado, depois da vitória em cima da Chape ontem 1-0, e o Tombense é o 6º colocado. Se tiver alguma alteração, acredito que essa alteração será com o Sport. Esses investimentos, né? Contratou lá o Wagner Love. Então pode ser que tenha uma alteração. Não acredito. Mas não existe essa, né? O futebol tem o imponderável. Então, se a Ponte engatar 3 vitórias seguidas, por que não? Pode dar, sim, aí uma leve esperança de lutar pelo acesso. Tem possibilidade, sim. Acredito que tem possibilidade e deve se agarrar nisso. Deve, com 3 vitórias, não é só pelo número de pontos que vai fazer, né? Mas pelo moral. O futebol tem disso, é o emocional. 50% é físico, 25% é técnico, 5% é tática e 20% é emocional. Então, um time robustecido emocionalmente, ele tem condição, sim, de fazer aí um campeonato numa arrancada extraordinária. A Ponte fez isso em 2018, com o Gilson Kleiner. Teve uma arrancada fenomenal e no último jogo contra o Avaí, eu estava lá, eu e Giba. Estávamos lá, né? Eu, Giba e o Lupe, Antônio Lupe. Então, tá me lembrando aqui o Giba, que estava comigo lá na cabine, que foi o jogo do choque, né? Era um negócio terrível. A cabine, o jogo inteiro, eu tomando aquelas porradas, aquele soco parecendo um coice de burro. E aí falei isso, até estava questionando com o Gilberto Suff, que era o operador, se aquela energia, porque o choque era muito forte, gente. Aquilo tremia do fio de cabelo, primeiro fio de cabelo da cabeça até o fio de cabelo em cima do dedo. Sabe o dedão? Não tem uns cabelinhos em cima do dedão? Então tremia o corpo inteiro. Aí questionei o Giba, falei, isso aqui é 110? E o Gilberto Suff confirmou, né? Que realmente era 110. Para mim era 220, porque eu estava tomando umas lambadas, estava tomando umas pancadas assim que tremia o corpo inteiro. Foi nesse jogo, lá na ressacada. Ponte Preta e Avaí, a Ponte não chutou uma bola no jogo, estava aquele Rubinho, ex-Corinthians lá. Fazia uns 5 anos que não jogava uma partida. Estava realmente roliço. E a Ponte não chutou nenhuma bola no gol. E assim mesmo teve uma grande oportunidade. No último minuto, a bola caiu nos pés do Vitor Rangel. Vitor Rangel, se faz um corta-luz, se sai da bola, se abre as pernas, a bola chegaria o André Luiz e ele entraria com bola e tudo, era o gol de 50 milhões de reais. Então, a arrancada em 2017, sem dúvida, tá para responder objetivamente aqui ao Gramari, Fernando Gramari, que participa conosco, de que se a Ponte engatar 3 vitórias, dá sim para sonhar.
Ô, Giba, tem certeza que é 110 isso aqui, velho? É 110. Faz bem pro coração. Sei não, hein? Tá parecendo um coice de burro. Cada choque aqui, a impressão que é 220 essa desgraça aqui, hein? Acabou. Tá realmente dando choques fortíssimos. Bola cruzada na área pro Havaí. Tá aí, ó. Choque fortíssimo. Essa frase alguém retirou da nossa transmissão, jogou na rede e viralizou. Saudade do riso aí do Antônio Lupe, né? E o Paulinho Girardi, que estava rindo também. Paulo Girardi, que estava lá na cabine também, estava rindo aos litros com essa frase aí do coice de burro. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter os seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Aproveite, o time de especialistas da Odontoclinic está pronto lá para tirar todas as suas dúvidas. É importante dizer que é a primeira consulta. A consulta de avaliação é gratuita. Você marca a consulta, no dia certinho vai lá conhecer a clínica para fazer a avaliação. Toma um café, conversa lá com o especialista, até aí nenhum custo. Você não terá custo para fazer essa avaliação. Depois de conhecer os detalhes do tratamento, aí, se você se interessar, o especialista vai fazer um planejamento junto com você e dentro das suas possibilidades. Não perca tempo. Agende já a sua consulta de avaliação. Vou fornecer aqui o número do WhatsApp. É um telefone fixo, mas serve também como WhatsApp. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Faça um implante e tenha de volta a sua autoestima. Unidades em Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro e também em Sorocaba, onde tem 3 unidades. A hora é agora. Ligue 3342-7000, 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Bandeirantes. Rápido intervalo, agora 17h36. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja um autor
Risada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Leandro Bolis. Registrado. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que nesta quarta-feira tem Copa do Brasil, jogo de ida semifinal, 7h30 da noite no Maracanã. Tem Fluminense e Corinthians, 9h30 da noite no estádio do Morumbi. Será a vez do duelo entre São Paulo e Flamengo. Ontem, pela abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport venceu a Chapecoense por 1-0. A rodada terá prosseguimento nesta quinta-feira. Vila Nova e Sampaio Correia, Novo Horizontino e Ponte Preta. Na sexta, Brusque e Londrina, Grêmio e Ituano, Cruzeiro e Náutico. Já no sábado, 11 horas da manhã no Brinco, tem Guarani e Tombense. Complementação da rodada no sábado, CRB e Criciúma, Operário e CSA. E no domingo, Bahia e Vasco. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quinta-feira, a Ponte Preta vai encarar o Novo Horizontino às 21h30 no estádio Jorge Ismael de Biagi, em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Ponte Preta. Jogo da 26ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em debate na Bandeirantes. 17h41 em Campinas. Estamos com a nossa enquete no ar. Participe, mande para cá sua participação. E os questionamentos de hoje são os seguintes: com a volta de Gênison, qual seria o ataque ideal do Guarani para o jogo de sábado contra o Tombense, 11 da manhã? E para a Ponte Preta, qual a melhor opção aí entre os volantes da Macaca para substituir Felipe Amaral, que tomou o 3º cartão amarelo e provavelmente também não terá o Leonaldi. Saiu com uma contusão no joelho, né? Saiu reclamando, chorando até, e o Felipe Amaral tomou o 3º cartão. Então são 2 desfalques. No caso do Leonaldi, a notícia boa que eu dei ontem aqui por volta de mais ou menos 19h10. Chequei a informação, ele fez exame de imagem, não deu assim nenhuma lesão. Esse era o temor, né? Não teve nenhuma lesão. Portanto, se não teve lesão, é só a dor mesmo. Ele estava na disputa de bola, o adversário não foi desleal, mas a pancada foi forte e ele está em tratamento. Então, não sei se terá ou não condições de jogar, acho que não. Não vai jogar amanhã.
mas aí para a próxima partida está tudo certo. Se tivesse que passar por uma cirurgia, aí seria mais complicado, não jogaria mais este ano. Já pensou em reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados e lojas por todo o Brasil, a Nacional Sol é a sua melhor opção para você ter energia solar na sua casa, empresa, fazenda ou chácara. A Nacional Sol tem uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você e vai cuidar de tudo mesmo, do planejamento até a instalação da sua energia solar. E você pode acompanhar todo o processo pelo aplicativo da Nacional Sol. E tudo isso para você economizar e valorizar o seu imóvel com a máxima segurança e credibilidade que só a Nacional Sol pode te oferecer. Por isso, pare de sofrer com os aumentos da conta de energia e solicite agora mesmo uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br ou então pelo WhatsApp 99596-1768, 99596-1768. Energia solar é Nacional Sol. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando com mensagens de texto. O Guarani fez tudo errado. Agora você falou com coerência, o elenco é fraco para baixo. Lembrei agora do Zé Bonitinho, garota do meu Brasil varonil. Ele está se referindo, né, no momento em que o Tigrão disse para as meninas que entraram no ar aí que tinha Tigrão para todas, que tinha Tigrão para elas se deliciarem. Deve estar o ouvinte Edivalmir. Abraço, Edivalmir. Ele está dizendo aqui, mandou um kkk dizendo que no sul a energia é 220. Então, provavelmente, a energia... Mas é o seguinte, é 220, mas tem um... Como é que chama? O conversor, né? Transformador. Transformador. Então, leva o transformador, mesmo que a energia seja 220, aí transforma em 110. Então, deve ser isso que o Gilberto Sulfi fez lá na cabine da ressacada. Estava com no break. É mais moderno, viu, Tigrão? Agora é no break. Não, no break é outra coisa. É outra coisa? No break é quando cai a energia e ele restabelece. No break, não fecha. Mas você quer discutir com o Gilberto Sulfi, que é especialista nisso? Não, no break é uma coisa. É que você falou, o no break não converte, na minha avaliação. Mas o Giba levou um transformador que muda de 110 para 220. Ele levou errado. Giba, e aí ele ligou pega 220, microfone lá foi para 440. Dá uma explicação aí. Ó, é assim, ó. Você pega o 220 e leva um transformador que transforma de 220 em 110. Beleza. O Giba levou um que é o contrário. Não, Tigrão, o no break para 110, ele dobra. E aí já era 220 e você tomou um coice de burro de 440. Que é isso? Se eu tivesse tomado um coice de burro de 440, eu não estaria hoje aqui. Só tinha ficado carvão. Ia fritar da pele até o osso. Ia fritar mesmo. Qual é o... Explica aí pro Tigrão qual é o equipamento que você estava usando lá. O no break, a entrada dele é bivolt. Você pode ligar tanto no 110 como no 220. E a saída dele, ele só sai 110. Ou você compra um com saída 110 ou você compra um com saída 220. E a entrada dele é bivolt. Você pode ligar tanto no 110 como no 220. E aí você levou saída 220 e quase matou o Batista. Não, a saída era 110 aquele. É que o choque realmente estava muito forte, mas provavelmente estava pegando ali, sei lá como é que chama isso, né? A estática ali da eletroestática do corpo. É quando você está com a eletroestática muito alta, você encosta em algum ferro, você leva aquele choque. O jogo inteiro, aquela desgraça lá, foi terrível.
E estava chovendo uma barbaridade, o que potencializa também, né? A próxima vez que a gente for lá, a gente passa na Brasitone e pega uma pulseira anti-eletrostática. Ô, louco, tem isso para vender lá na Brasitone? Nem sabia. E a terra na ferragem, ela tira a eletrostática do corpo. Quando o Gleger tá com... também tem esse negócio de eletrostática, ele estava me contando, e o Giba falou aí agora. Quando você encosta num ferro, a eletrostática do corpo sobe muito. O Gleger diz que toda vez que ele encosta num ferro, ele fica elétrico. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aeropisos. São 3 lojas em Campinas. Confira a nova loja na Avenida das Amoreiras. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Na Avenida John Boy do Lope, número 8.200, no Satélite Íris. Na Armando Frederico Renganesque, número 13, região do Ouro Verde. E na Avenida das Amoreiras, 4.079, no bairro Vila Rica. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @aeropisos. Acesse aeropisos.com. O Edivalmir falou, agora o programa está eletrificado. Edivalmir Massa. É uma figuraça. Bugrino da pele até o osso. Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Ouvinte no ar, 17h50. Boa tarde, Batista, Tigrão, Gleger, CH, que é Fábio, Parque Imperador. Batista, Marcos Júnior não seria uma opção? Tá sumido, não sei se ele tá na ponte ainda, tá treinando, não sei. Será que seria uma opção para esse meio campo aí? Chegou a ser titular do time, num outro técnico. Eu não sei nem se ele tá na ponte ainda. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Ele foi titular com o Gilson Kleina. O Kleina chamava ele de Marquinhos. O Marco Júnior, infelizmente, foi contaminado pelo vírus maldito. Passou um longo tempo inativo, recuperando. Quando voltou, não tinha mais a mesma estabilidade física que o acompanhou desde o primeiro dia que ele chegou na ponte. Lembro do primeiro jogo dele, foi lá em Ribeirão Preto, e ele jogou de lateral direito. E ele estava jogando agora nesse campeonato aí, Campeonato Brasileiro Sub-23. A Ponte disputou a competição e saiu do campeonato na primeira fase. Não conseguiu se classificar. Tem a impressão de que ele foi reincorporado, ao elenco de profissionais da Ponte. Ele é jogador da Ponte, pela Lei Pelé. Ele tem que estar treinando com o grupo, então deve estar treinando. E aí, CH, você acha que ele é uma opção também? No caso, se não puder contar com o Leonardo de amanhã, 21h30? Há quanto tempo que a gente não vê o Marcos Júnior jogar, né, Batista? Nem sei como é que ele tá. Não posso sugerir uma situação dessa sem saber o real condicionamento do atleta, né? Ele sumiu completamente. Acho que não. Para mim, não seria uma opção, não. E para você, Tigrão, é uma opção... Bom, ele vinha jogando aí nesse Sub-23. Não é a mesma coisa, claro, mas deve estar com ritmo de jogo, né? Nesse momento, não, Batista. Nesse momento, não. Perdeu muito espaço. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Ok. Boa tarde, amigos da Band, Batista e galera aí, é o Celso aqui do Parque Jambeiro. Só falando do nosso amigo aí que falou do médico aí, treinador. O Guarani trocou o médico, sim. Só não trocou o remédio. O remédio é os jogadores e continua o mesmo. Então, trocou o médico, mas o remédio é o mesmo. Um abraço a todos aí. Abraço, muito obrigado.
A Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada da Sudeletro. Melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade, sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, ali bem atrás do Cemitério da Saudade. Entre em contato pelo WhatsApp 995450320. 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. Rádio Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Continue participando conosco, mandando para cá suas mensagens, áudio curto aí em 40, 50 segundinhos no máximo, e também mensagens de texto para você participar aqui com a gente. Vamos ouvir o Alisson, ele que vem fazendo aqui uma boa campanha, né? Começou na ponte meio assim, macambúzio, surumbático, meio capiongo, mas depois ele engrenou. E hoje é um dos principais jogadores da Macaca. A ponte adquiriu 50% dos direitos econômicos e também ficou com 100% dos direitos federativos. Isso significa que a ponte pode dizer sim ou não no caso de uma negociação futura. O Alisson veio lá do Atlético. Vamos ouvir o Alisson aqui na Rádio Bandeirantes. A expectativa é a melhor possível. Com muita confiança, nosso grupo está. Foi uma vitória muito importante no Clássico, que eleva o nosso nível, né? Então, nesse jogo agora, vamos com muita confiança, trabalhamos bem ontem, vamos trabalhar agora pela manhã para acertar os últimos detalhes, para fazer um grande jogo amanhã. Cara, a gente está num momento muito bom e para manter isso a gente tem que continuar fazendo o que a gente tem feito nas últimas partidas. Acho que, eu não me engano, das 12 últimas partidas, a gente perdemos apenas 2. Então é manter o nosso estilo de jogo, marcando pressão, jogando mesmo, sem medo de jogar, porque as coisas vão dar sempre certo para a gente se mantivermos assim. Cara, eu vejo que a única diferença quando a gente joga fora de casa é que não temos nossa torcida. Porque quando a torcida está do nosso lado é diferente, a gente tem como se fosse mais um jogador dentro de campo para nós. Mas fora de casa a gente sempre faz bons jogos. Espero amanhã fazer um grande jogo junto com meus companheiros e voltar com os 3 pontos. Ok, tá aí o Alisson falando conosco. Bom, Tigrão, qual que é a real posição do Alisson? Porque volante ele não é, meia ele não é, meia atacante ele não é. Então qual é a real posição dele, hein, Tigrão? Ele é melante. Melante, essa é boa, hein? Essa é nova. É melante, ele é uma mistura de meia com volante. Na verdade, ele de origem, o Roger, que foi treinador dele lá no Atlético, falou a respeito disso. Ele é um segundo volante, com ótimo poder de marcação e que gosta muito de chegar à frente. Só que como a Ponte está jogando com 2 volantes mais defensivos do que ele atrás dele e joga com meia só, ele tem sido mais meia do que lante. Ou seja, mais meia do que volante. Só que sem a bola, pela capacidade pulmonar que ele tem, ele recompõe muito rápido. E ele ajuda muito a Ponte marcar saída de bola. Ou seja, com um cara assim que chega à frente e que marca como ele marca, quando perde a bola, a marcação já começa alta, a não ser que a bola for quebrada e aí ele fica. Mas ele recompõe muito rápido. Então é um melante, um meia composto com um segundo volante.
CH, o Alisson falou conosco aí, você tem uma opinião aí sobre a entrevista dele, está com uma expectativa de ganhar 3 pontos amanhã contra o Novo Horizontino. Garoto bom de bola, né? Tá no momento ímpar da carreira dele. Ele encontrou no Hélio dos Anjos um verdadeiro pai futebolístico. Ele começou titubeante, começou muito inseguro, foi encontrando o caminho dele com as características, o Hélio encaixou ele como meia ali, e ele é um meia marcador, jogador moderno, que joga em várias posições e está indo muito bem. Ele, ao lado do Elvis, do Amaral e do Leonaldi, construíram aí uma solidez de meio campo que há bastante tempo eu não via na Ponte. E ele tem essa característica, tem as pernas compridas, né? Tem uma boa recomposição, está começando a entender o jogo, graças ao trabalho também da comissão técnica e da compreensão e capacidade do jogador, mas ele é um jogador muito moderno, e está surpreendendo. Eu não esperava em tão pouco tempo ele estar desenvolvendo o futebol que ele está desenvolvendo. Não é nenhum craque, mas é um jogador moderno, que defende com precisão e ataca também com bastante qualidade. O rápido intervalo, agora 17h59, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Registrado. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo de logo mais no estádio do Morumbi entre São Paulo e Flamengo, jogo de ida, semifinal da Copa do Brasil. Provável São Paulo: Jandrei, Diego Costa, Luizão e Léo, Igor, Vinícius, Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Reinaldo, Luciano e Caleri. Já o Flamengo de Santos: Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Apita o jogo no Morumbi Anderson Daronco, árbitro de vídeo Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. 9h30 da noite, a bola rola no Morumbi. Copa do Brasil tem São Paulo e Flamengo. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Furadeira de impacto meia polegada, 750 watts, 127 volts Vesco por apenas R$ 219,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já e confira
confira todas as ofertas. Estamos te esperando na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Auto Vidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Esporte em debate na Bandeirantes. São 18 horas e 4 minutos em Campinas. E a equipe sub-20 do Guarani entrou em campo na manhã desta quarta-feira pelo Campeonato Paulista. O jogo foi fora de casa. O Bugre foi superado pelo Corinthians. Perdeu pelo placar de 3-0. Guarani volta a campo pela terceira fase no dia 4 contra a equipe do Desportivo Brasil. Guarani já tinha perdido na partida anterior, tomou 3 também do Santos e voltou a perder, tomando agora 3 da equipe do Corinthians, portanto, nessa quarta-feira. A Ponte Preta vai jogar no dia 27. A Ponte enfrenta a equipe do Penapolense. Partida marcada para o dia 27, às 15 horas, Campeonato Paulista Sub-20. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse o site e confira as promoções. campinas.impactoprime.com.br. Pneu Aro 13, a partir de R$ 219,90. Pneu Aro 14, a partir de R$ 229,90. Pneu Aro 15, a partir de R$ 279,90. Pneu Aro 16, a partir de R$ 299,90. Pneu Aro 17, a partir de R$ 339,90. Ligue na loja se tiver alguma dúvida. 3367-1748. 3367-1748. Anote aí o endereço. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio 111, próximo da Lagoa do Taquaral, em Campinas. E que exatamente ali no balão da igreja Nossa Senhora das Graças. Pensou pneus, pensou impacto. Visite também a loja no Instagram, @impactoprime.campinas. Impacto Prime, pensou pneus, pensou impacto. Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzinho, o seu comentário falando da Ponte Preta. Ouvimos agora há pouco o Alisson, a macaca que amanhã entra em campo 21h30. Leandro Bola está registrado. Vai narrar aqui na Bandeirantes. Ponte enfrenta o Novo Horizontino, diz aí Gleger. Ô Batistão, a Ponte Preta, até pela evolução que tem tido aí nas últimas rodadas, né? Teve aquele fatídico jogo contra o Brusque, né, que na minha opinião a Ponte perdeu ali sem dúvida nenhuma no emocional, aquela contusão seríssima do menino Everton, né, do garoto Everton. A gente fala garoto, né, porque só que ele não é nem um menino, né, já tem mais de 30 aí o Everton.
Então, Batista, a Ponte vem numa evolução, né? Então, é por isso que eu acredito muito nessa partida contra o Novo Horizontino, mesmo o jogo sendo fora de casa. Eu acho que é um jogo muito igual, um jogo muito parelho, equilibrado. Mas esse time da Ponte tem, nesse momento, o que não tinha lá no começo, mas a Ponte tem o algo a mais. Tem jogadores que, sem dúvida nenhuma, desequilibram, que é o caso do Elvis, né? Que tem uma bola parada muito boa, o caso do Luca, né? O sistema defensivo muito sólido, o sistema defensivo muito forte, né, muito bem organizado. O time da Ponte hoje sabe o que quer na competição. Já vai para o jogo sabendo o que tem que ser feito. Então isso é muito importante. O Hélio dos Anjos tem o time nas mãos. E isso é todo mérito para ele, claro, até pela sua liderança, né, pelo seu empenho, por tudo que tem feito aí o professor Hélio. Tem alguns problemas aí de escalação para o próximo jogo? Tem, mas assim, se nós analisarmos friamente, ou seja, o Amaral está fora, está com o terceiro. Aí vem o Moisés Ribeiro. Pô, se o Moisés Ribeiro jogar o que jogou no derby, tá bem substituído. O Amaral, né? Pô, o Leonaldo pode ser que não jogue. Quem vai jogar no lugar do Leonaldo? Provavelmente é o Richelli, que começou muito mal no derby, mas depois no segundo tempo deu uma ajustada ali. Nós analisávamos, inclusive, eu e o Tigrão falávamos isso, estávamos na cabine lá no derby, e nós ali em off ali, né? Pô, ó, o Richelli estava mal, mas entrou no jogo, hein? Né? Já se familiarizou, já está legal, já está organizado, já está posicionado corretamente. Então, eu acho que para esse jogo, mais é na estratégia mesmo, o que preparou o professor Hélio, como que vai se portar o time da Ponte, se linha baixa, linha alta, linha média, em alguns momentos. Mais a estratégia de jogo mesmo, porque tecnicamente eu acho que o time da Ponte está preparado. O jogo vai ser difícil, sem dúvida nenhuma, como todos os jogos são difíceis. É um clássico do interior, essa equipe do Novo Horizontino vem aí, né? Fazendo uma campanha regular na competição. Mas eu acredito sim, viu, Batistão, que a Ponte tem tudo para vencer o jogo e trazer para Campinas mais 3 pontos. E aí sim, engatando aí a segunda vitória consecutiva num jogo fora de casa. E sem dúvida nenhuma, sempre é muito difícil num campeonato equilibrado como é a Bezona. Batistão? Legal, vamos falar do Guarani. Lucas Ramon, entrevista aqui falando sobre a sequência de jogos em casa. Guarani, inclusive, está com uma promoção de ingressos para sábado, 11 da manhã, R$20 a inteira e R$10 a meia no jogo contra o Tombense. Quem tem direito a... Quem não tem direito, né? Porque professores, policiais... funcionário da rede pública, esses todos têm direito à meia entrada. Quem não tem direito à meia entrada pode ir com a camisa do clube e aí paga meia entrada, R$10. O tobogã estará fechado. Quando o Guarani faz isso é para juntar ali, né, os torcedores abaixo do tobogã, para que dessa maneira possa fazer com que o alarido, a voz do torcedor, de maneira uníssona, possa ajudar o time do Guarani nessa partida importante contra a equipe do Tombense. Então, tobogã não funcionará neste sábado às 11 horas da manhã. E vai ter essa promoção de ingresso, o torcedor precisa comparecer. Tem que segurar nos braços o time do Guarani. Não interessa se você não gosta da diretoria, do presidente, do treinador, de alguns jogadores. O momento é muito delicado. O Guarani tem toda a possibilidade de escapar e não é ficar pensando aí, mas como é que vai ganhar 7 jogos? Ganhou 4 em 25, vai ganhar 7 em 13. Tem que ir rodada a rodada, jogo a jogo, foco total na partida contra a equipe do Tombense, até porque o campeonato está diferente. Não acredito que haverá necessidade de 44, 45 pontos. A taxa de corte vai ser menor, eu penso assim, né, pela pontuação que nós estamos vendo aí. Então esse jogo é importantíssimo. E o Lucas Ramon, lamentando evidentemente na derrota para o Derby 204, e já projetando a sequência em casa do time do Guarani. Sim, com certeza, né? A equipe vem evoluindo bastante, né, nos últimos jogos, só que fica difícil você pontuar e tirar coisas boas para quem está assistindo, porque o resultado não está vindo, né? A gente tem perdido os jogos, jogando bem,
Então, a derrota, ela esconde muitas coisas, assim como a vitória também, ela esconde bastante coisa. Então, é continuar trabalhando e a gente está mais concentrado ali para poder definir, porque a gente está criando, está aparecendo chance, só falta a gente estar bem mais concentrado para poder estar concluindo e fazendo os gols. Sim, é muito importante, até porque com a equipe que a gente tem em casa é obrigação a gente ganhar os jogos. Já foi provado isso contra o Cruzeiro, né, que era uma equipe que é favorita ao título, a gente em casa que a gente ganhou. Então, os jogos em casa é tido como a nossa obrigação, a gente precisa ganhar de qualquer jeito, jogando bem, jogando mal, a gente precisa ganhar, principalmente os jogos em casa. E os jogos fora, se a gente não conseguir ganhar, pelo menos a gente busca um ponto, a gente não perde. Esse é o pensamento. E o torcedor nesse momento é muito importante, né? Contra o Náutico, a torcida apareceu aqui ao estádio, apoiou o time no final, comemorou aquele resultado importante juntos. Contra a Tombense, né? Vai ser um sábado pela manhã, mesma pegada, né? Contar com o apoio da torcida e também poder fazer um bom resultado para todo mundo aí sair satisfeito no sábado. Com certeza, o apoio da torcida é fundamental, a gente precisa muito do apoio dessa torcida mais do que nunca agora, nesse momento de adversidade. E a gente fica muito esperançoso e confiante que a gente vai sair dessa situação e a gente precisa sair disso junto. A gente, como jogador, a gente sabe que a gente que está ali dentro de campo, a gente representa uma grande equipe, os torcedores, então a gente precisa de todo o apoio possível para a gente poder sair dessa situação. São 6 jogos no Estádio Brinco de Ouro. 7 fora, 6 em casa. Se vencer as 6 partidas em casa, tem grande possibilidade de escapar. Não é fácil, mas, né, se der uma arrancada, o Guarani tem time para conseguir essa arrancada. Não está encaixando, o que ele tem que fazer é traduzir as oportunidades que está tendo em gols. E já tem que começar no sábado contra o Tombense. E aí, CH, qual é o melhor time? Acredito que na defesa não vai ter modificação, né? Kozlinski no gol, Lucas Ramon, que acabou de falar conosco, na lateral direita. Os 2 zagueiros que jogaram o derby vão atuar nessa partida, João Vitor e Derlan. E na lateral esquerda também não vai ter alteração, porque o Jamerson vai jogar. Aí do meio para frente há realmente uma incógnita. Só não vai poder contar com o Rios, a Richard Rios, porque tomou o cartão vermelho e vai cumprir uma partida de suspensão. Do meio para frente, o CH, qual é a montagem? O que você faria? Olha, Batista, eu quero, se você me permite, voltar um pouco na entrevista aí do Ramon, do Lucas Ramon, lateral direito. Não é? Esse discurso eu estou ouvindo e eu não estou criticando ninguém. Eu preciso ser correto e transparente com o nosso cliente, que é o nosso ouvinte. Então, esse discurso de que estamos jogando bem, até está jogando assim com bastante... O time nunca parou de correr. O time sempre foi um time dedicado. E dá algum indicativo que as coisas podem melhorar a qualquer momento. Só que esse indicativo já está sendo sinalizado há 2 ou 3 rodadas e o time não ganha. Aí que mora o problema, aí que mora o perigo. Porque o Guarani não precisa jogar bem, o Guarani precisa ganhar as partidas. E por que não ganha? Não ganha porque o treinador escolhe as peças erradas de começo, porque o time está muito intranquilo, porque o elenco é questionável e só agora que o Guarani recebeu alguns reforços que a gente não sabe se vão resolver o problema, ainda não sabemos. Chegaram outro dia aí, deu 1 jogo ou 2 para alguns. Então é muito difícil, nesse momento, você projetar algo diferente do que está sendo colocado, do que está sendo feito. Por que é difícil? Porque é tudo no campo teórico, na possibilidade, na projeção e na nossa torcida também. Agora, de fato, você percebe, o Guarani, depois de tudo que aconteceu, ele ainda não tem o meio-campo titular. Veja só você que, de uma maneira absolutamente surpreendente, de começo no derby, ele não colocou o Isaac para jogar. Sendo que na partida anterior os 2 jogaram juntos e foram bem, o Isaac e o Giovanni Augusto. Então cada mergulho é um flash, e a gente não consegue aqui. Aí não teve o Gênison também, que fez muita falta no derby, muita falta. Então
Eu imagino, eu estou dizendo com a minha cabeça, porque o que o treinador vai fazer eu não tenho a mínima ideia. Tenho aqui um indicativo, acho que ele não vai tirar o Madison do meu campo, ele não vai tirar o Rodrigo Andrade no meu campo, e não vai tirar o Giovanni Augusto do meu campo. Eu acho que esses 3 aí estão garantidos. Acho que ele deveria. Agora eu vou colocar o que eu faria. O Isaac tem que jogar do lado esquerdo lá, acho que até foi bem. O Gênison de volta e o Venuto. É isso que eu faria. Tem que tirar urgentemente o Bruno José do time. Eu não acho que o Venuto seja um jogador extra-série. Não é isso que eu estou falando. É que a gente conhece mais, né? A gente está vendo pedaços de partida, pelo menos na bola parada, esse moço tem alguma qualidade. E o Guarani precisa fazer algo diferente. Eu acho que a zaga, como você aí colocou, é isso mesmo, não tem muito segredo, não. Né? Não dá para mudar, mesmo porque não tem tanta dúvida aí, é só dar sequência. E não tem... o que ele tem que mexer nesse time é no ataque. No ataque ele tem que mexer, eu espero que ele mexa. Agora, existe um problema maior para mim, que é a falta de confiança do time. O time está muito inseguro. O time, ele sai de rotação, ele sai do controle emocional, pela situação, evidentemente, muito rapidamente. E isso está fazendo muita diferença. O time se desarruma com facilidade. Isso não pode acontecer nessa altura do campeonato, faltando 15 jogos para terminar a competição. Imaginar que o Guarani vai ganhar 6 em 6 em casa é improvável. A gente vai torcer. É possível, mas é improvável. Improvável porque a gente está vendo o que está acontecendo, não é? Acho que a torcida tem que continuar acreditando. Eu torço muito para que isso aconteça, mas a bola não está entrando. Agora, eu já vi muita coisa no futebol, vocês também, você que está em casa também, que a hora que a bola começa a entrar, vira tudo, né? Vira do avesso a situação. Eu espero que aconteça já nesse final de semana. Porque se não acontecer, vão restar só 5 em casa e o Guarani precisando vencer 7, ou 6, ou 7, dependendo da matemática, um pouco para baixo, um pouco para cima. Aí o que é improvável vai ficar mais complicado ainda. Então, nesse momento, sabe, pouco importa, a bola tem que entrar e o time tem que vencer. Agora, essa insegurança do time e essa teimosia do treinador em algumas situações é que mais preocupa. Eu espero que vá para um outro caminho e sábado tudo seja diferente. Mas eu estou muito preocupado, Batista. Imagine só a argamassa toda desnivelada na hora de assentar o piso. Ou então aquele reboco cheio de ondulações. Não vai ficar legal, não é mesmo? Usar um acessório que não te traga confiança pode estragar tudo o que foi feito com tanto cuidado. As desempenadeiras emborrachadas de cabo aberto da Cortag trazem comodidade e segurança na construção. Disponíveis em aço ou aço inox, elas são encontradas nas seguintes versões: dentada, indicada para o preparo e nivelamento de superfícies, aplicação em argamassa, massa corrida e texturas. A desempenadeira dentada em V, por sua vez, é ideal para peças menores e mosaicos, perfeita para o trabalho em paredes e também tetos. A versão dentada Raio 10 cria sulcos e cordões de argamassa para aplicação em grandes formatos. Ela dispensa o uso de dupla camada. A Cortag tem também a desempenadeira para efeitos decorativos, aplicada em marmorato, cimento queimado e texturas. Para saber mais, siga a Cortag nas redes sociais, @Cortag Brasil, ou então acesse o site cortag.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Bom, Tigrão, falando sobre o Guarani. O Guarani tem no Brinco de Ouro Tombense, essa partida marcada para sábado, 11 da manhã. Aí depois ele sai. Eu vou falar aqui na sequência os jogos em casa. Ele tem Sampaio Correia, Novo Horizontino, Londrina, CRB e a Chape
no dia 5 de novembro, quando termina o campeonato, ele joga em casa contra a equipe da Chape. E aí, Tigrão, assim, em tese, né? Ele pega os grandões, digamos, da competição fora de casa. Se ele ganhar os 6 jogos em casa, ele faz 41 pontos. Se necessário, talvez, ele vai precisar aí de mais uma vitória fora de casa ou 3 empates, hein, Tigrão? Mas você fala grandão fora de casa, mas Bahia ele já pegou no segundo turno. O Grêmio, ele já pegou no segundo turno. Quem é que sobra para ele pegar fora? Cruzeiro. Né? Pega o Cruzeiro. O Vasco. Guarani jogou com o Vasco em Campinas. Então ele tem de grande, você pode até confirmar aí, segundo aqui, agora eu estou fazendo aqui de cabeça, não estou com a tabela aberta, de time que está em vias de subir, ele pega Cruzeiro e Vasco fora. Mas todos os que ele pega em casa, em tese, ele tem que ser considerado favorito. Só tem que ir lá e jogar bola. Não pode deixar o emocional arrebentar. Quer ver? Vamos repetir aí só os jogos em casa. Vamos lá. Então, o primeiro, sábado, Tombense, é maior que o Guarani? Tá melhor classificado, mas é do mesmo tamanho. Hoje, em termos de time, de competição. Não em termos de história, aí não vamos nem discutir isso. Fala o segundo aí depois do Tombense em casa. Sampaio Correia. Plenamente batível. O outro. Novo Horizontino. Jogo duro, mas o Guarani sempre ganha do Novo Horizontino em casa. Ganha apertadinho, ganha no sufoco, mas ganha. E outra, à medida que o campo... Você sabe qual que é o detalhe? Todos esses times que você está falando aí, Tombense, Sampaio, Novo Horizontino, à medida que o campeonato for avançando, eles não vão estar mais ameaçados de rebaixamento e não vão mais subir. Aí o Guarani entra para decidir a vida e eles entram para cumprir tabela. Tem isso também que tem que ser levado em consideração. Mas aí tem Mala Branca. Calma, é cedo ainda. Tá, depois do Novo Horizontino. Londrina. Londrina faz uma boa campanha, não vai ter nenhum problema com rebaixamento. Vai dizer que o Londrina é candidato a acesso. Pode acontecer? Pode. Mas é aquilo que você falou alguns minutos atrás. Dificilmente vai escapar de Cruzeiro, o Grêmio, né, o Bahia e o Vasco. Ou Vasco e Bahia, não necessariamente nessa ordem. Dificilmente. Então o Londrina, lá na frente, né, quando ele vier já no finalzinho do campeonato, já vem cumprindo. Você entendeu como é que é? Então dá para ganhar. E o outro, depois do Londrina, mais um. CRB. Mesma coisa. Você vê, o Guarani não vai pegar ninguém em casa que está com a corda no pescoço como ele, Guarani. Vai pegar todo mundo já desfazendo o elenco. Não cai mais e não sobe mais. Aí dispensa a moçada já começa a gostar um pouco mais do sereno. Você entendeu, né? E depois tem mais um em casa. Tem mais um. Quem? É o último, é a Chape. Chapecoense. Chape, talvez venha ameaçada. Talvez. Mas pode ser que também venha com a vida resolvida a última rodada. Então, Batista, posso te dizer que vai ganhar os 6 em casa? Não é muito fácil de acontecer, 100% de aproveitamento. Porém, o campeonato vai estar diferente. Ele vai ser todo jogo para o Guarani daqui para frente é decisão de vida ou morte. E todos que ele pega em casa terão quase que uma conotação de amistoso. Por isso que eu acredito muito na permanência do Guarani. E também, só para citar aí os jogos fora, né? O Guarani joga contra o Tombense, partida marcada para sábado, 11 da manhã. E aí depois, no dia 31 de agosto, ainda dentro desse mês, ele pega o Vasco no Rio de Janeiro. Então, Vasco fora, Vila Nova fora, Operário fora, CSA fora, Ituano fora, Cruzeiro fora e Bahia fora. Então, quando eu me referi aos grandões, ele pega Vasco, Cruzeiro e Bahia. Times do G4. Todos fora. E tem Vila Nova está lá embaixo, na zona de rebaixamento. Tá? Esse é complicado.
É confronto direto, né? É direto. É confronto direto lá na briga para escapar do rebaixamento. Operário. Confronto direto. CSA. Confronto direto. E Ituano. Não, o Ituano também já vai estar com a vida resolvida. Então, resumindo em síntese, vai ter que fazer, são 18 pontos em casa, vai ter que fazer de 14 a 15 pontos. Porque a tabela fora é difícil, mesmo porque vai estar todo mundo brigando aí por acesso. Claro que o Cruzeiro já com a vida resolvida, provavelmente o Bahia também, provavelmente o Vasco também, mas não matematicamente. Então esses 3 jogos são complicados e os demais, fora o Ituano, que já deve ser meio barro e meio tijolo, os outros são confronto direto, pelo menos com a posição de tabela do momento. Então, resumindo em síntese, hoje o Guarani tem 23. Ele precisaria de mais 22 pontos. Ele tem que fazer de 13 a 15, se fizer mais, melhor. Digamos que ele faça 15 em casa. Ele vai precisar buscar 7 fora em 7 jogos. Não é uma missão fácil, não. Então, me parece, isso é teórico, de repente perde 2 em casa e ganha fora do Cruzeiro e do Vasco. Futebol é assim. Mas na teoria, por aquilo que vem acontecendo, a vida do Guarani vai ser resolvida com os jogos dentro do Brinco de Ouro. E aí entra a torcida. E aí entra um negócio que a diretoria não fez ainda. Põe a 10 e 5, pô. Tem que ganhar todas, tem que lotar o Brinco. Que negócio é esse de fechar o tobogã? Lota o tobogã. O tobogã é muito mais útil e muito mais importante lotado, ou pelo menos com 50% de preenchimento, do que mudo. Ah, mas vem todo mundo aqui embaixo na numerada coberta e faz uma fumaça. Beleza, faz todo mundo a fumaça embaixo e 60% do tobogã com gente. Mas não vai, não adianta, o público parece que não acredita sim. A torcida do Guarani é muito grande. Agora é a hora do 10 e 5. Negócio de 20 e 10, entendeu? Ajuda, hein? Melhorou muito. Já melhorou muito. Mas se ganhar do Tombense, começa a tirar o pé do atoleiro. Aí ganha e arruma um ponto fora. Aí ganha mais uma em casa. Aí a torcida vem junto. E agora é a hora da torcida. A diretoria não conseguiu montar um time competitivo. A comissão técnica não consegue fazer o time jogar mais do que vem jogando. Agora é a torcida que vai ser o grande artilheiro. Ou artilheira. A torcida é que vai ser o fator de desequilíbrio positivo. E para que todo mundo compareça, no atual momento difícil da economia, tem que abrir mão de algumas coisas, peça desculpa para o sócio torcedor, ele vai entender, né, para o sócio campeão, olha, nessas rodadas 6 aqui nós vamos ter que contar com vocês no estádio e contar com a compreensão de vocês que nós vamos queimar ingresso para poder lotar ou para poder colocar aí 8 a 10 mil pessoas em todos os jogos. Já seria uma moldura interessante. Eu faria isso já no sábado, contra o Tombense. Nada de 20 e 10. Olha aí, a Ponte no derby conseguiu 10 e 5. Por que o Guarani não pode conseguir? Pô, tá aí, tá aberta a porteira. É só botar a boiada para passar. É isso que eu penso, Batista. E eu quero falar agora da GoCare. Para você, o que é importante num plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região. Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição. Ou um preço justo e um atendimento ágil. Sim, o importante é ter GoCare. Saiba as vantagens de ter GoCare. Preço justo. Facilidade na autorização de exames, atendimento de urgência e emergência, cobertura nacional através da rede Abrange, a rapidez da implantação, carência 24 horas, investir em um plano de saúde é a melhor opção para quem deseja ter um tratamento médico adequado para você e sua família. Na GoCare, você tem a opção de plano individual, familiar
e empresarial. Acesse golquersaude.com.br. Tem um time que está pronto lá para tirar todas as suas dúvidas e dará a você o melhor atendimento. Contrate o seu plano 100% online e sem burocracia. WhatsApp 99652-2450. Eu repito, WhatsApp 99652-2450. Siga também lá no Instagram, @GolCareSaúde. Você sabe, GolCare escreve-se com G-O-C-A-R-E. GolCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. 18h33, ouvinte está perguntando, boa tarde, o Léo Santos poderá jogar? Abraços, Márcio, Jardim Chapadão, em Campinas. Sim, o Léo Santos está relacionado, né? A Ponte não divulga o nome dos relacionados, mas ele já ficou no banco no derby e também na partida anterior. Está recuperado da contusão e está, portanto, em condições de jogo para amanhã, 21h30. Boa tarde, Batistão. Atacante que veio do Remo está relacionado para o jogo contra o Novo Horizontino? Vocês sabem? O ouvinte não assinou aqui a mensagem final do telefone 9508. O atacante que ele está falando, né, é o Bruno Alves. Bruno Alves estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Remo e o nome dele já saiu no BID, portanto, já está apto para atuar. A parte da documentação está tudo certo, nome no BID. Resta saber se o Hélio dos Anjos convocou o atleta para essa partida em Novo Horizonte. Lembrando que o Hélio dos Anjos tem outras opções. Por exemplo, o Bárcia. Leandro Bárcia já entrou até um pedacinho aí do derby. Está recuperado e está em condições de jogo. Provavelmente deve ter viajado. Danilo Gomes estava contundido, se recuperou, está totalmente recuperado da contusão e também ele pertence ao São Paulo. O São Paulo queria negociá-lo com a Grécia. Ele pediu para não ser negociado porque ele queria fazer o Campeonato Brasileiro da Série B pela Ponte até o final. Danilo Gomes é uma outra opção. Então o Hélio dos Anjos está ficando com o time encorpado, com boas opções, especialmente para o ataque. 18h35, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. GolCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GolCare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Iga Atacado, agora também em Sorocaba. Produtos no atacado e no varejo. Grande variedade em alimentos, bebidas, mercearia, higiene, limpeza, hortifruti e padaria. É qualidade e preço baixo para a sua economia. Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Compre também pelo Televendas e aproveite muitas opções de pagamento. Acesse o site iga.com.br e confira muitas novidades. Siga também no Facebook e Instagram Iga Atacado Oficial.
Dental. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Fazer a gestão de cobrança dos seus clientes não é uma tarefa simples, mas com o Asas, sua empresa recebe via Pix, cartão ou boleto e controla todo o financeiro com poucos cliques. Além disso, sua empresa reduz a inadimplência enviando lembretes automáticos de cobrança para os clientes via WhatsApp, SMS ou robô de voz. Assim, fica bem mais fácil. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse o site asaas.com. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio aqui no 971021493, ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde, tudo bem? Pergunta aí pro Tigrão o que ele acha melhor a Ponte enfrentar o Novo Horizontino. 3 volantes, 3 zagueiros ou 3 atacantes? Um abraço, é o Luiz de Paulínia. Abraço, Luiz, muito obrigado. Um abraço para Paulínia. Tigrão, você foi citado. E que você prefere aí? 3 volantes, 3 zagueiros ou 3 atacantes? Um abraço para o Luiz e para todos aí em Paulínia, grande audiência da Bandeirantes, na belíssima cidade de Paulínia. Eu prefiro 3 volantes, 1 meia e 2 atacantes para manter até a mesma maneira de jogar. O mesmo esquema tático, a mesma plataforma, né? O mesmo desenho. Então, eu não faria nenhuma aventura com 3 zagueiros e nem com 3 atacantes e manteria, sim, exatamente conforme vem acontecendo nas últimas rodadas, apesar da Ponte não ter 2 volantes titulares. Um certo, que está fora, que é o Amaral, e o Leonaldi, provavelmente também sem condições de jogo. Ainda assim, eu manteria 3 volantes, 1 meia, 2 atacantes, 2 zagueiros e os 2 laterais, plataforma 4-4-2. E não vai jogar sem goleiro, tem o goleiro também. E para você, CH, também a mesma pergunta, ouvinte querendo saber aqui a sua resposta também. Eu, por conceito, não gosto de 3 zagueiros. Reconheço que com o DG no time deu certo no início dessa arrancada da Ponte, mas é uma questão de gosto, de preferência, eu não gosto. Mas diante desse cenário, eu fico com dúvida. Acreditar, se precisar acreditar no Richelli de começo, eu prefiro 3 zagueiros. Eu não tenho confiança no jogador. Agora, se tiver um outro jogador, por exemplo, o Léo, e faz tempo também que a gente não vê jogar. Se ele, no julgamento do treinador, tiver condição de jogar, põe o Léo. Eu só não começaria o jogo com o Richelli. Ouvinte participando conosco, mais um ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Carlos Batista, Greg, Tigrão, CH. É o Valentim Fernandes aqui do Nobre, Ponte Pretano. Ô Batista, você escreveu o livro Guardião da Ilha. Você devia escrever um livro sobre a sua biografia. Você vai num campo, a turma quer bater no você. Vai no outro campo, só leva choque. Quanto ao programa de vocês, que eu sou macaco velho daí também, eu já aprendi conhecer raça de cachorro, já aprendi um pouco do que é ser pai de santo. Futebol que eu sabia um pouquinho, eu estou esquecendo tudo. Um abraço a todos, bom programa. Abraço, muito obrigado. Esse negócio de escrever biografia é complicado. Falar sobre si mesmo não é fácil. É mais fácil você conhecer uma outra pessoa do que conhecer a si mesmo. Eu estou escrevendo lá 2 livros ao mesmo tempo. Comecei isso junto com a pandemia. Durante a pandemia,
eu queria fazer alguma coisa útil, assim, para ocupar o tempo, né? Até para não pirar a cabeça. E aí comecei a escrever 2 livros, um contando histórias sobre futebol e até essas peripécias em campos de futebol, como essa do choque, uma que eu já contei aqui, mas lá eu no livro conto com detalhes, né? Aqui é tudo muito rápido, não dá para aprofundar muito. Em Salvador, outra lá em Sorocaba, o Giba estava comigo lá também. É uma história realmente hilariante. Quer dizer, hilariante. Hoje a gente dá risada, mas naquele dia lá não dava para rir, não. O bicho estava pegando, né? Porque o torcedor enfurecido, ele ganha uma personalidade coletiva. Você não sabe o que vai acontecer. Basta dar um soco, saltar para dentro da cabine, que é isso que eles estavam tentando fazer. Primeiro estava tentando quebrar o nosso equipamento. E eu até falei para eles, estou filmando com o celular, mas nem deu tempo de ligar o celular. Eu falei que eu estava filmando porque eu pedi para o Gilberto Sufi filmar com o celular dele, mas ele, quando eu olhei do lado assim, ele estava deitado em cima do equipamento, porque os caras estavam tentando levar o equipamento embora. Então, são histórias que eu vivi ou que me contaram, né, em contato com personagens importantes que eu fui, ao longo do tempo, convivendo. O caso do Beto Zini, que tem muita história. O caso também do Zé do Pito, um lendário pontepretano. Enfim, são histórias sobre futebol. E o outro livro é um romance. Já falei a respeito dele aqui, na época, inclusive, quando houve necessidade de repor a mão de obra, que ficou escassa por causa da lei que aboliu a escravidão. Então, o Brasil foi buscar a mão de obra na Europa, que vivia uma situação muito complicada no pós-guerra, especialmente na Itália. Aqueles navios todos, né, que vieram da Itália, até a família da minha esposa, a Márcia Batista, minha querida esposa, minha amada esposa, a família dela, avós, vieram, o avô, especialmente o avô, né? A avó, não sei se veio, a avó ele encontrou aqui em São Paulo, ele foi trabalhar nas Indústrias Matarazzo, Indústrias Reunidas Matarazzo. Era um conglomerado gigante que existia e dava muito emprego naquela oportunidade. E o avô veio num daqueles navios e encontrou a esposa, né? Começou a namorar, casou em São Paulo e foi para São Joaquim da Barra, lá para tentar a vida em São Joaquim da Barra. E aí nasceu o pai, né? Isso é descendente por parte de pai, italianos, portanto, sangue legítimo de italiano. Até se ela quiser, a minha esposa quiser, ela pode ter dupla cidadania. Demora bastante, mas pode conseguir a dupla cidadania. Então, é um agente que ia lá para divulgar sobre as terras brasileiras, falando maravilhas. Os italianos chegavam aqui, não era nada disso. Tinha muito mato e uma dificuldade imensa, porque não tinha o aparelhamento necessário, as ferramentas para tirar todo o mato. Mas a propaganda era boa. E o agente se apaixonou por uma moça, uma italiana muito bonita, e aí começa a desenvolver a história, porque os pais da moça, especialmente o pai da moça, era um nacionalista. Ele não queria, era contra deixar a Itália, e aí começa, portanto, o romance. Vamos ver, né? O tempo é escasso, muito curto, muita coisa para fazer, e somente quando sobra um pedacinho de tempo é que eu consigo lá escrever algumas páginas. Vamos ver se eu consigo lançar pelo menos o livro que conta a história de esportes ainda antes da Copa do Mundo. Seria muito bom. O para-brisa do seu carro quebrou? Você precisa conhecer a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba.
O atendimento pode ser realizado na loja ou no lugar onde o seu veículo estiver. Serviço rápido e de qualidade. A Sofisticar tem uma loja perto de você. Chame no WhatsApp 11 é o DDD e o número 964-290-680. A Sofisticar Autovidros também fornece para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Saiba que você pode ter a sua própria loja Sofisticar. Sim, você pode ser uma Sofisticar autorizada. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 11 DDD, código de área, e o número 964-290-680. E saiba todas as informações. Sofisticar Autovidros. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. O rápido intervalo e voltamos já, 18h48. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Diversos itens com descontos especiais e pagamento facilitado. Aproveite! Rocha Autopeças 30 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção, sócios TC10. Seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento de Cinza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. E
vem Você viu o Ponte no desgaste campo de aí, ataque, levantamento na ponta direita. Norberto para Luca de cabeça, na casinha! Da Ponte! Faz o L, faz o L, Luca para empatar o jogo em Mirassol, com as mãos de Norberto, um cruzamento que alcança o centroavante Luca, ele faz o L, faz o U, faz o C de novo, faz o A, faz Luca, o gol da Ponte, é gol da Macaca, beleza, Luca, a Ponte empata o jogo, Ponte Preta 1, Mirassol também 1. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar, tamo junto para ajudar. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 54 minutos em Campinas. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem essa solução com o menor custo do mercado para você. Carro por assinatura com mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. É só abastecer o carro e pagar a mensalidade. Praticamente tem todos os modelos de carros disponíveis, desde o mais simples até carros de alto luxo. Reduz o seu custo alugando um carro para você ou uma frota para sua empresa. A referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, a Angel Tour oferece solidez e um alto padrão de atendimento com plantão 24 horas. Quebrou seu carro ou então vai viajar por alguns dias? Alugue um carro onde estiver em qualquer aeroporto do Brasil e do mundo. Faça sua cotação pelo WhatsApp 999 68 15 83. 999 68 15 83. E tem também o telefone fixo 2512 3333. Tem lojas em todo o Brasil, em Campinas, na Rua Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara. Tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São Paulo, capital e em todo o interior do estado de São Paulo. Acesse angeltour.com.br. Rádio Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, Gleger Zorzin. Qual jogo desta quarta-feira será mais equilibrado? São Paulo e Flamengo ou Fluminense e Corinthians? Batistão, para mim o jogo mais equilibrado será entre São Paulo e Flamengo. E para você, Tigrão, qual a sua resposta? Para mim o mais equilibrado é Corinthians e Fluminense. E para você, CH? São Paulo e Fluminense. São Paulo e Flamengo. São Paulo e Flamengo. São Paulo e Flamengo, Fluminense e Corinthians. São os dois jogos das semifinais da Copa do Brasil. Jogadores da seleção brasileira estão mudando de clube na Europa. Isso pode influenciar de alguma maneira na Copa do Mundo do Catar. Começo com você, CH. Pode sim. E para você, Tigrão? Não, a lista do Adenor está fechada. E para você, Gleger Zorzin? Para mim não vai influenciar em absolutamente nada, viu, Batistão? É. Bom, então vamos lá então com na lata
3. Ex-Atlético, Corinthians e São Paulo, meia Jadson anunciou a aposentadoria aos 38 anos. Agora, ex-atleta. Jadson tem passagens por Shakhtar Donetsk e Seleção Brasileira. Vamos lá, Tigrão. Superestimado ou subestimado, Jadson? Superestimado. E para você, CH? Superestimado. E para você, Gleger? Bom. Oi? Superestimado, Batistão. Superestimado. Valeu, Gleger. Um abraço para você. Abraço e até amanhã, hein, Gleger? Alô, Batistão. Um grande abraço para você. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã. Amanhã o CH estará na tela, de volta na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. Antes, porém, 11h30, tem o Nossa Área aqui na Rádio Bandeirantes. É isso, CH? É isso, Batista. Um grande abraço a você, aos ouvintes e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um grande abraço para você e até amanhã. Se Deus quiser, Batista. Um abraço a todos. Você sabia que os tratamentos para problemas na saúde sexual do homem promovem mais qualidade na sua relação com a parceira ou parceiro? A Clínica Upman oferece melhores tratamentos para ejaculação precoce, disfunção erétil e falta de libido. Se isso está acontecendo com você, meu amigo, é hora de mudar. Transforme a sua vida, dê um up aí na sua saúde sexual. A Clínica Upman oferece atendimento personalizado com descrição total para realizar o diagnóstico e o tratamento preciso, que irão ajudar você a melhorar a sua performance e devolver a autoestima. Na Clínica Upman, você conta com uma equipe de profissionais especializados, tem cabine individuais e de casais. É sigilo absoluto mesmo. Então não se intimide. Entre em contato agora mesmo, não tenha vergonha. 998005939. Para marcar uma consulta, não perca tempo, hein? Clínica Upman é referência em tratamentos para a saúde sexual masculina. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 998005939 e desfrute o melhor da vida. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica Upman. Final de programa, vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Valeu, gente, tchau, fique aqui é muito, mas muito melhor. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, CYK 569, FM faixa estendida 85.